Fala aí, galera do Sem Bizu. Agora vamos para a terceira parte e última do vídeo. Já fiz meu treinamento, certo? Já jantei, agora vamos lá. Paramos na questão 32. Analise o texto abaixo. Análise, né? Análise, o próprio nome já diz. O método a ser usado para resolver essa questão será o método ASA. Análise e síntese, que vai gerar a aplicação. Vamos lá. Em dezembro, isso é uma historinha, ele está te enrolando. Caxias desembainhou a espada dizendo a famosa frase: siga-me os que forem brasileiros, avançando sobre a ponte a galope, no que foi seguido pela infantaria, entusiasmada pelo líder. Bem, aqui, claramente, vamos ver. Quais foram os valores de liderança? Bem, os valores aqui. Ele liderou através do exemplo, né? E coragem, né? Que é o controle sobre o medo. Exemplo pessoal, né? Vamos lá. E motivou a tropa. Caxias é o patrono do Exército Brasileiro, para quem não sabe. Coragem, então vamos lá. Coragem e iniciativa? Não. Entusiasmo e autocontrole? Não. Desprendimento e iniciativa? Não. Coragem e autocontrole? Não. Exemplo pessoal e coragem. Letra A. Vamos lá, outra. Vamos responder logo essa. Vamos na sequência. Questão 33. Analise o texto abaixo. Sua proficiência na difícil arte de navegar a vela e respectivas manobras já eram tão cedo reveladas que em viagens diversas no início da carreira, embora havendo a bordo mais antigo e postos superiores, não nenhuma incumbência de comando de quarto, cujo vamos lá. Ele contou uma historinha, né? Deixa aí para vocês lerem. Vamos lá. Pontos chaves do texto. Pontos chaves. Embora havendo a bordo mais antigos e depois superiores, não lhe era raro pelo comandante designada a incumbência de comando de quarto, ou seja, ele era mais moderno, mas pela sua competência profissional ele era delegado uma função a que ele podia exercer. Dentro do aspecto da liderança, isso é uma liderança situacional, que é quando o mais moderno, através da sua competência técnica profissional, assessora o mais antigo na tomada da decisão, ou toma a decisão, né, e depois reporta ao mais antigo, por ter competência técnica. Letra E. 34. Acordo da Tríplice Aliança uniu quais países na Guerra do Paraguai? Porra. Inglaterra? Não. Bolívia? Não. Uruguai? Não. Não. Bolívia? Não. Então é Brasil, Argentina e Uruguai. Brasil, Argentina e... isso. Brasil, Argentina e Uruguai. Letra B. Se estiver errado, por favor, me corrija. Questão 32, 33, agora vem para cá. Para essa aqui. Bem, pessoal, só relembrando, o objetivo do Sem Bizu, além de fortalecer as bases sólidas para vocês raciocinarem em cima de qualquer questão, né, é desenvolver o raciocínio crítico. Mas é aquilo, não é também para ficar conjecturando muito em cima da questão. É aquilo, a base sólida. Qual é a base sólida? Aqui na parte de história,
a base sólida são as guerras púnicas, a atuação da Marinha do Brasil na Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918, e a atuação da Marinha na Segunda Guerra, 1939 a 1945. Né, e como a Marinha do Brasil se desenvolve hoje no cenário político e estratégico, para manter o patrulhamento da Amazônia Azul e o desenvolvimento nacional. Né, como contribui. E essa é a base sólida. Todos os outros assuntos se ramificam através disso. O que eu acho mais chato na parte de história são as guerras púnicas, né? Porque quando você fala de guerras púnicas, que são as guerras antigas, né? Você tem os fenícios, que foram os primeiros navegadores, você tem os egípcios, você tem Roma, você tem, né, os romanos, você tem os gregos, você tem as guerras ali as guerras napoleônicas. Então as guerras púnicas é muito grande, né? Então o cara pode cobrar, dentro desse universo ele pode cobrar qualquer coisa, né? Já Primeira e Segunda Guerra já é um assunto mais direcionado, né? Inclusive esse assunto aqui que vai se dar agora, essa questão, é relacionado à Primeira Guerra, né? DNOG. Isso é muito importante, isso é um conhecimento básico que todos têm que ter. Vamos ler a questão aqui. A participação da Marinha Brasileira na Primeira Grande Guerra formalizou-se com o envio para o Teatro de Operações da Divisão Naval de Operações de Guerra, DNOG, sob o comando do almirante Pedro Max Fernandes de Frontin. Era composta pelos seguintes meios navais: cruzadores de Bahia e Rio Grande do Sul, contra torpedeiros Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Santa Catarina, cruzadores auxiliar Belmonte e rebocador Laurino Pita. E tinha missão como defender comboios brasileiros entre o Brasil e a Inglaterra contra os submarinos alemães, patrulhar a área do Dracar, São Vicente, Gibraltar, na costa da África, atacar navios alemães que realizavam bloqueio contra navios ingleses, realizar apoio logístico, levanta de gênero alimentícios para os países aliados, socorrer e rebocar os navios avariados da Força Naval Aliada no Mar do Norte. Bem, pessoal, primeiro, essa questão aí, ele fala aí da composição da frota naval, não interessa. A chave é a DNOG, né? Qual foi a definição? Ele já dá. E o propósito da DNOG era patrulhar as águas, porque todo mundo sabe que o Brasil entrou na guerra quando submarinos alemães afundaram 4 mercantes brasileiros, né? Então, a criação da DNOG, a Divisão Naval de Operação de Guerra, que foi lá no norte, né? Se não me engano foi Natal, que fundou a DNOG ali, lá para cima, Natal, vamos botar assim. Foi uma base de apoio, né, para os americanos ali e para as forças aliadas, e também para mandar meios navais para patrulhar as águas, para evitar esse tipo de atitude inimiga, né? Basicamente, então, vamos botar aí letra A. Letra A é o que atende mais a necessidade aqui da pergunta, da questão. Caso eu tenha errado ou vocês achem que seria outra resposta, vocês podem falar aqui nos comentários, beleza? Como começou a Primeira Grande Guerra? Isso aí, ó. Assassinato do arquiduque Ferdinando por um nacionalista austríaco. Assassinato do herdeiro do trono austríaco. Sim, letra C. Isso aí eu lembro da 7ª série. O nacionalista sérvio assassinou o arquiduque Ferdinando, Francisco Ferdinando. Ele é austríaco? Austríaco, sim. Revolução Socialista. Ó, o mais errado aqui é o seguinte:
Revolução Socialista em 1917. A Primeira Guerra começou em 1914 a 1918. Isso aí aconteceu no final da Primeira Guerra. Assassinato do primeiro-ministro francês. Não. Não cumprimento do Tratado de Versalhes. Não. Isso aí foi a causa da Segunda Guerra. Letra C, sem dúvida. Faltou alguma? Não. Opa, vamos lá. Vamos para... Bem, pessoal, eu particularmente, foi o que eu falei para os senhores. As questões de história, elas se resumem em 3 blocos, né, que são 4 na verdade, que são muito grandes. A atuação da Marinha do Brasil nas 2 grandes guerras, como a Marinha do Brasil contribui para o desenvolvimento nacional, né, através das suas pesquisas, né, e do seu patrulhamento da Amazônia Azul, e as guerras púnicas, né. Lembrando, tem o período, né, ali do Brasil descobrimento, né, de 1500 até, né, que a Marinha, ela existe no Brasil, né, se você for analisar assim uma sequência de fatos, né, os portugueses vieram, né, nas suas caravelas, desembarcaram em solo brasileiro, né, e teve ali o ciclo da colonização, né, pau-brasil, cana-de-açúcar, ciclo do café, exploração de ouro, exploração de diamante, né, então isso aí se desenrola, né, mas, cara, ciclo de entradas e bandeiras, as revoluções que teve no Brasil, que inclusive é a questão que vai ter aqui agora, né? Mas, assim, pessoal, tenta focar na atuação da Marinha nos eventos históricos, entendeu? O que fica mais assim vasto, o que dá um leque muito grande, e com certeza se o cara estudar a fundo ele se perde, são as guerras púnicas, são as guerras antigas, né? Os navegadores antigos, como eles travavam guerras, né? Mas enfim, é esse leque, né, que eu falo para os senhores, da atuação da Marinha em eventos históricos, é o importante. Eu nem vou ler a questão, isso aqui é uma historinha, isso aqui ele está contando uma historinha, então não vamos perder tempo. Correlacione as revoltas deflagradas nas províncias onde ocorreram, assinale a opção correta. Bem, a Revolução Farroupilha foi no sul, Rio Grande do Sul. Então, Rio Grande do Sul é a do meio aqui. Do meio aqui, ó. Vocês não estão vendo, eu vou abaixar aqui mais um pouco. Aqui, Rio Grande do Sul aqui, a terceira, né? Então, deixa eu ver. Revolução Farroupilha 2. Qual que é a 2? A terceira aqui. Então só pode ser a B e a E. Já eliminamos porque com certeza a Revolução Farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul. Agora vamos ver outra aqui. 3. Sabe nada. Putz, pior que é igual aqui, hein? O que vai ser a diferença é a Pernambuco. Pernambuco aqui ele diz que é qual? Cabanagem. E no outro ele diz que Revolta Praieira. Eu não lembro onde foi a de Pernambuco. Sinceramente eu não lembro. Eu ficaria em dúvida nessa questão entre a A e a E. Vamos ver ali. Cabanagem, acho que foi no Maranhão, né? Ou Balaiada. Ixi, Balaiada, Maranhão. Ficaria em dúvida entre a A e a E. Eu vou deixar essa questão aqui em aberto, né, para vocês depois botarem a resposta aí. De cara eu só lembrei que a Revolução Farroupilha
foi no sul, né? Ali do Garibaldi. Né? Tem aquela novela, Casa das Sete Mulheres. Mas aí as outras eu não me recordo. Vamos para a próxima. Analise o texto abaixo. Muita historinha. Isso aqui é uma definição do que é, né? Então, vamos logo para a pergunta de fato. Qual foi o tratado assinado entre Portugal e Espanha que estabeleceu a restituição a Portugal à ilha de Santa Catarina, porém os lusos perderam a colônia no Santíssimo Sacramento? Portugal e Espanha? Tratado de Lisboa? Não lembro também. Essa aqui, eu não, sinceramente, eu não lembro. 38 também, pessoal. Vocês responderem aí. 1914, Primeira Guerra. Naquele ano, vigorava a paz armada, uma situação em que todas as nações procuravam se armar para inibir o adversário de atacá-lo. Duas grandes alianças político-militar predominavam. A tríplice aliança e a tríplice entende. Vamos ver aqui. Cadê a Alemanha? Aqui não tem a Alemanha. Itália, espera autoria a Alemanha. Aqui tem a Alemanha. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem a Alemanha. Aqui tem a Alemanha. Não, a Alemanha não era aliada da Grã-Bretanha. Botar a letra D. Marcar a letra D, pessoal. Bem, conhecimento de história, geralmente, né, é um método aí ASA, né, que é análise, síntese e aplicação. E alguns conhecimentos de história são muito pontuais, né, que ele pega um trecho da história e manda você dizer o que é. Se você realmente não lembra, não tem como você fazer por eliminação, a não ser que você conheça ali o período mais ou menos, consiga descartar, né? Então, da Primeira Guerra, ali o que é fato, que todo estudante tem que saber o período que ela durou, e que no final a Alemanha perdeu a guerra, e no final da guerra ela teve que pagar os custos, né? Através do Tratado de Versalhes, assinado na cidade de Versalhes, né? Se não me engano foi na França, onde a Alemanha foi subjugada a indenizar ao prejuízo que ela deu às nações. Aí, com isso, né, a Alemanha ficou muito pobre, aí teve a ascensão do Hitler, entendeu? Que isso aí mais depois, bem mais para frente, ia ser um dos fatores da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá, acabou a história. NODAM. Ciclo de processamento é o fluxo de um documento administrativo no âmbito interno e externo das OMs. Ok. Ciclo de processamento. Com relação ao ciclo de processamento e suas fases, assinale a opção incorreta. Recepção, seleção, tramitação, estudo, produção, expedição e arquivamento. Tá certo. Tramitação compreende sim, onde ele vai? Estudo, sim. Independente. Tá certo, isso aqui tá certo. A letra D está errada. Letra D.
O prazo de arquivamento dos documentos administrativos expedidos e recebidos obedecerá no que couber ao disposto da tabela de temporalidade e destinação. Não necessariamente. Vamos ver de novo aqui. Aqui ele descreve tudo as fases do ciclo. Então tá certo. Tramitação, aqui ele diz o que é tramitação, não, ele diz o que compreende. Sim, você botaria quem tem o plano de documento vai seguir estudo. Independente de serem recebidos ou expedidos, os documentos serão separa sim. É a letra D mesmo. Só sobrou a D. Bem, pessoal, vamos entender aqui, né? Ele diz para os senhores, né, no enunciado da questão, o que é o ciclo de processamento, né? É o fluxo do documento administrativo do âmbito interno e externo das OMs, né? Então, você vê lá no SIGDEN, né, que é por onde tramita os documentos eletrônicos. Embaixo, você bota o trâmite lá, né? Do, ao, via, aí tem aqueles endereçados lá embaixo. Aí, através dali, você vai encaminhar, né? O documento vai seguindo, até cada um que tem necessidade de conhecer o documento vai ver qual ação que tem que tomar, segundo a sua ação mesmo no documento, né? Qual o seu papel ali naquele processo, né? E o documento, no final, ele vai ser arquivado, né? Vai para o ArcSeg. Quanto ao grau de sigilo, né? A gente sabe ali que os documentos administrativos são classificados quanto ao âmbito, precedência e acesso, né? E o acesso ele tem a ver com grau de sigilo, né? Que é ultra secreto, secreto, reservado, ostensivo e sigiloso, né? Então, ostensivo é que todo mundo pode tomar conhecimento, sigiloso tem os seus graus ali de segurança, né? Não é qualquer pessoa que pode ver. Então, a ETA certa, o estudo, ele diz aí a fase do documento administrativo, onde ele vai ser analisado, tramitação, ciclo, o prazo aí que ele meio que deixou a duvidar. Então, letra D. Nodan, pessoal, isso é só Nodan, hein? Vamos lá, 41. Ofício externo é o documento pelo qual o comandante da Marinha e titulares de OM se correspondem com autoridades e entidade extramarinha a respeito de assuntos técnicos ou administrativos de caráter exclusivamente oficial. Sobre as regras gerais para a confecção desse tipo de documento, assinale a opção correta. Bem, vamos lembrar aqui, os documentos administrativos são divididos em normativos de correspondência e declaratórios. O ofício externo é um tipo de documento de correspondência, visa estabelecer comunicação entre OMs, entre setores ou entre órgãos, né? Então, dentro dessa realidade, ele pergunta aqui como os documentos são, como está a confecção. Somente as cópias do ofício externo contêm indicação de cópias. Não lembro. O ofício externo comporta despacho. Isso aqui acho que não. O ofício externo. Subir aqui essa última aqui. O ofício externo assinado por ordem ou no impedimento conterá essas expressões. Acho que não. Caso haja necessidade de encaminhar um documento em anexo, esse fato deverá ser mencionado do desfecho. Sim, claro, eu tenho que dizer ali, pô. Mas vamos ver esse aqui. Quando for necessário dar conhecimento ao destinatário de que a cópia do mesmo será encaminhada a outras autoridades, tal fato não deverá ser mencionado no... Não, acho que não, isso aqui não. É letra D. Letra D está mais coerente, né? É o que eu acho. Caso você discorde, pode falar aí nos comentários. 42. Baranada.
Os documentos administrativos são aqueles que visam divulgar normas, transmitir ordens, decisões, esclarecer situações, declarar direitos, especificar materiais e estabelecer procedimentos técnicos. Quais são os tipos de documentos administrativos? Quais são os tipos? Normativos, de correspondência e declaratórios. São 3. Tá faltando. Vamos ver aqui. Normativos operativos. Pauta, errado. Especiais e de correspondência. Pauta, errado. Quais são os tipos de documentos administrativos? O subgrupo. Operativos e especiais. Essa é a classificação dos documentos no geral. Está dentro do grupo ao qual o administrativo ainda faz parte, antes dele de se subdividir. Pauta, errado. Normativos e declaratórios. Sim, está fazendo, no caso, só faltaria o de correspondência. Declaratórios e especial. Pauta, errado. Essa é a letra D, né, pessoal? Mas, ainda assim, os documentos administrativos se subdividem em 3, né? Normativos, que visam divulgar normas, transmitir ordens e decisões, esclarecer situações, e correspondência e declaratórios. Mas aí faltou de correspondência, mas ali ele só perguntou, ele deu a definição ali de normativo e declaratório, a letra D, sem sombra de dúvida. Se você discorda, por favor, bote aí nos comentários. Sobre o número, sobre a escrituração do número único de protocolo, assinar a opção correta. Os documentos administrativos expedidos, tanto o suporte físico como digital, não será. Não, isso aí está errado. Para que a OM utilize o SIGNIN 2.0, o sistema não atribui MUP automaticamente. Não atribui, você tem que botar gerar MUP. Essa aí acho que está certa. Os anexos e apêndices, quando se trata de um edifício externo, pessoal, letra B. Realmente não atribui automaticamente não, tem que botar gerar MUP. Aí vai aparecer o númerozinho lá. Vamos para o próximo. Documento eletrônico. Correspondência eletrônica é o documento administrativo de correspondência mediante qual a SECOM distribui documentos administrativos digitais. A respeito das regras gerais de correspondência eletrônica, assinale a opção correta. Errado, a letra está errada. Letra B eu não lembro. Letra C está meio estranha. Para tratar de assunto informal. Não. Comunicação padronizada é para comunicar entre OMs, né? Informal não. Para assuntos cuja natureza queira trato formal, não se utiliza. Claro que usa correspondência ou ofício. Bem, pessoal, essa aí realmente eu fiquei na dúvida. Não vou nem cartear nenhuma, né? Porque nem faço ideia. Vamos lá. Esse aqui. Analise e afirma. A portaria é um documento administrativo. Vamos completar essa frase. Normativo. Expedido em virtude de competência regimental ou delegada para institucionalizar a institucionalização de políticas, diretrizes, planos, programas e projetos. Entre as seguintes atividades.